era a alimentação nos tempos bíblicos? O que nós podemos aprender com as diretrizes alimentares da Bíblia? Quer saber mais fatos impressionantes acerca da alimentação bíblica como esses? Fica até o final desse vídeo. Olá gente, você já me conhece, eu sou o Igor, sou formado em Teologia e hoje nós estamos aqui no Fatos Impressionantes da Bíblia para aprender um pouco mais sobre curiosidades e fatos bíblicos impressionantes. Desde já, você que não é inscrito no canal, não vale ficar aqui sem se inscrever, então já se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Ao final do vídeo, se gostar, deixe o seu like. E se quiser nos ajudar a alcançar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Eu sempre cito minhas referências e hoje a nossa referência de fonte de consulta é Tesouro de Conhecimentos Bíblicos de Emílio Conde, que era jornalista e escritor da CPAD. Eu vou deixar o link aí embaixo onde você consegue esse livro entregando na sua casa, isso mesmo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir esse livro que eu usei como fonte de consulta, caso você queira se aprofundar. Outra coisa, tem um vídeo meu no YouTube falando sobre esse livro. Se você quiser ver esse vídeo antes de comprar o livro, vou deixar o link na descrição também. Vamos lá então, vamos aprender um pouco mais sobre os hábitos alimentares dos tempos bíblicos. E a primeira coisa que você precisa saber sobre os fatos acerca dos hábitos alimentares é a principal refeição ou principal prato dos tempos bíblicos era o pão. Isso mesmo. Assim como na nossa cultura é o feijão e arroz, né? A gente mistura, né? Os acompanhamentos, né? Os derivados com feijão e arroz, os legumes, a carne, né? Alguns comem macarrão, né? Mas o nosso prato principal é esse. Em outras culturas varia também, variam os pratos. Desculpa pelo barulho, é meu filho aí tocando bateria. Mas voltando aqui, na época de Jesus, o prato principal era o pão. Por isso que você conhece aquela oração do Pai Nosso que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque o pão, comia um pão, no pão botavam carne, botava legumes e todos os derivados iam dentro do pão. Por isso que não podia faltar farinha dentro de uma casa judaica, porque o prato principal era o pão. Outra coisa também que se comiam muito, além do outro prato principal, como nós temos o feijão e arroz, o outro prato nosso é o macarrão, o outro prato principal que poderia ser acompanhado sem ser o pão, na ausência do pão, eram as espigas de milho. As espigas de milho eram comidas também em alguns lugares na ausência do pão. Então esses eram os dois pratos principais nos tempos bíblicos. O pão, gente, além do pão, tem o bolo, né? Nós vamos ver bolo seco, a moto tocando no fundo. O bolo seco, vamos ver o bolo de diversos tipos, assado, tostado. Elias, a moto está passando no fundo de novo. Quando Elias ele vai pedir a viúva lá de Sarepta, algumas versões está pão que ele pede, mas na verdade ele pede um bolo assado, que ela faça um bolo para ele. E algumas vezes a Bíblia, até algumas versões mudam, bolo, pão, tá um dos pratos principais também. E aqui eu vou citar algumas referências que você vai poder conferir, e eu vou olhar porque eu não sei de cor, algumas referências que você vai poder conferir sobre acerca dos pratos principais, né? Levítico 23:14, Deuteronômio 23, 2 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 12, Lucas capítulo 6, Levítico 23:14, Ruth capítulo 2, versículo 14. Vocês vão ver em Levítico capítulo 2, versículo 14, Números capítulo 15, versículo 20, e aí vai. Podemos falar também sobre as frutas. Quais eram as frutas que eram comidas nos tempos bíblicos? As frutas alimentares eram figos secos, uvas, como passas, né? Às vezes serviram dentro de bolos, romãs, avelãs, amêndoas, azeitonas, né? Que principalmente eram feitos, né? Azeite, né? Todo mundo já ouviu alguma pregação falando sobre o azeite, né? Porque o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Pinhões e limões, né? Além disso, nós podemos citar as ervas amargas, né? Que na Páscoa eram comida, mas não só na Páscoa, só que a Páscoa era caráter obrigatório, mas as ervas amargas também eram comidas, faziam parte da refeição
do povo judeu. Interessante, gente, outra comida também que se tornou uma comida principal é o peixe. Nos tempos de Jesus, os discípulos já pescavam o peixe, né? E eles comiam, se alimentavam, era uma das comidas que faziam parte dos hábitos alimentares do povo judeu. Outra coisa, não havia açúcar. Então, como eles usavam para adoçar as comidas? Com mel, mel de abelha e mel de tâmaras. Isso mesmo, não só o mel de abelha, mas o mel de tâmaras era usado para adoçar o alimento, os sucos e vice-versa. Outra coisa que era muito presente era o vinho, ou, né, você pode dizer o suco de uva. O vinho era algo presente também na cultura judaica, principalmente nos tempos bíblicos. Toda festa, né, na Páscoa e todas as festas tinha vinho, casamento tinha vinho. O milagre da primeira multiplicação, né, de Jesus foi o vinho. Então nós vamos ver da transformação, multiplicação não, transformação da água em vinho. Então nós vamos ver sempre o vinho presente nas festas bíblicas. Outro alimento presente também no cardápio judaico, o cardápio bíblico, era a carne. É claro que existiam algumas restrições quanto à carne de animais impuros, né? Que você pode ver lá em Levítico e nos livros do Pentateuco. Essas carnes não poderiam ser comidas, as carnes vermelhas, de animais impuros. Porém, o restante poderia ser comido sim, e o que era mais utilizado era a carne de cordeiro. Ainda falando sobre isso, tinha-se o costume também de comer as gorduras. Isso mesmo. É claro, né, que a gordura daquela época não é a gordura hoje que a gente come, a gordura saturada, gordura que vem na gordura trans, era gordura que comia, que tirava ali da carne na hora. Igor, o colesterol, o colesterol ele vem de várias coisas, não só da gordura, entenderam? Você pode botar fritura, várias paradas aí que hoje nós temos que acarreta todo esse problema aí do colesterol alto. Que até o colesterol existe o bom colesterol, né? Então, tinha-se a gordura, e para terminar nós podemos frisar o fato da higiene. O povo judeu, a cultura bíblica era uma cultura que visava muito higiene. Então, antes sempre de comer, eles tinham que lavar as mãos. Se eles não lavassem as mãos antes de comer, era praticamente um pecado, era considerado impuro. Então os discípulos de Jesus muitas das vezes eram criticados pelos fariseus porque não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus algumas vezes teve que sair em defesa deles. Isso existem inúmeros fatores, higiene e também as regras bíblicas da época, que não poderia comer sem lavar as mãos. E até hoje, né, gente, não é aconselhável você comer sem lavar as mãos. Mas os judeus prezavam muito por isso. Por isso que quando Jesus vai comer, uma das coisas que ele faz, vai ter a ceia, ele lava os pés e lava as mãos. Você vai ver isso inúmeras vezes, isso na Bíblia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se tem mais algum fato acerca de hábitos alimentares que você lembrou ou eu passei despercebido, comenta aqui embaixo. Comenta aqui que a gente quer a sua participação. Se tem alguma dúvida sobre animais impuros, não deu para entrar com profundidade em cada aspecto. Se você quer que a gente faça um vídeo respondendo alguma pergunta sobre animais puros, impuros, o que era, por que essas divisões, eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Então comenta aqui embaixo que a gente te responde. Você comentar aqui, a gente te responde. E deixa a sua opinião também. Se gostou, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Se quiser comprar o livro, o link está na descrição. Deus abençoe sua vida.